estamos reunidos aqui neste momento para juntos estudarmos a lição de número 12 da classe dos adultos, que vai nos falar sobre a conduta do crente em relação à família. Então, irmãos, nós vamos estar vendo aquilo que o apóstolo Paulo, ele deixou como recomendação aos irmãos de Efésios, para que os irmãos pudessem proceder de uma forma correta na condução de suas famílias, na condução de seus lares, para que o nome do Senhor pudesse vir a ser glorificado em suas famílias. Está aqui conosco nesta noite o pastor Adilson, pastor dirigente da nossa congregação. A paz do Senhor, pastor Adilson. Senhor, irmão João. Está também conosco o pastor Rodrigo, pastor auxiliar da nossa congregação. A paz do Senhor, pastor Rodrigo. Paz do Senhor, presbítero João. Paz do Senhor, amados. Amém. Irmãos, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, através desta carta, dizendo que deixará o homem. Então o homem, ele vai, em um determinado momento, sair da casa de seus pais, se unir a uma mulher e constituir a sua família, assim, para que possam estarem glorificando e exaltando cada dia mais o nome do Senhor na condução desta família, na constituição desta família. A verdade prática nos diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, a instituição da família é algo que o próprio Deus criou para que o nome dele pudesse ser glorificado através da família. Através de cada família, o nome do Senhor pudesse vir a ser glorificado. Irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Você que está aí na sua casa, de posse da sua revista, de posse da sua Bíblia, faça a leitura deste texto sagrado, irmãos. Tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, tenho certeza que você irá crescer na presença do Senhor, tenho certeza que você verá, através da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor, Ele deixou como conduta para nós procedermos em relação à nossa família. Amém? A introdução, irmãos, nos diz assim: o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Se encontra lá no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículos 4 ao versículo de número 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Amém, pastor Rodrigo? O que nós podemos falar para os nossos irmãos acerca daquilo que nós acabamos de ler, concernente aos membros da família? Eu quero ressaltar aqui, nós estamos tratando aqui desse tema tão importante, falar a respeito da família, que é o relacionamento familiar e vem de um projeto divino. Nós precisamos prestar bem atenção nisso e entender que o casamento, ele é constituído por Deus, ele é colocado por Deus, Nós não temos que ter o padrão de um casamento como um seriado apresenta, como o mundo apresenta, ou como filmes apresentam, mas sim o que a Bíblia nos mostra através do casamento e o que Deus deixou para nós a respeito disso, presbítero João. Amém. Irmãos, aqui nós estaremos vendo aquilo que o autor da revista ele coloca aqui para nós, nos diz assim, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então, pastor Adilson, o apóstolo Paulo ele estava nos dando um entendimento muito grande acerca desses papéis, tanto do marido quanto da esposa, ao compará-lo, a fazer essa comparação.
da Igreja de Cristo. Isso. É importante nós entendermos, irmão João, que o propósito de Deus, quando ele se refere à conduta, né, ele dá uma definição na maneira como se portar, né, como se proceder, como conduzir, né, e quando o apóstolo Paulo ressalta que Cristo, que a igreja é a esposa de Cristo, nos faz enxergar que como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa. Cristo se deu à igreja, né? Cristo se doou para a igreja, né? E assim, essa é a conduta, né? Essa é a definição que nós podemos ter diante de uma constituição a qual Deus concedeu a cada um de nós, né? Que é a família, né? Irmãos, o tópico de número 1 aqui vai nos falar sobre o papel do marido como líder da família. Então, irmãos, nós estaremos vendo este papel entregue por Deus ao marido como líder ali da sua família. E a lição nos diz assim, irmãos: a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, irmãos, nós precisamos observar bem esta ordem de autoridade que a lição ela está citando para nós aqui. Nós podemos ver a referência de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Você que está aí na sua casa, abra a tua Bíblia, leia este versículo e você irá entender esta ordem de autoridade que a palavra do Senhor ela está nos mostrando neste momento. Aqui, irmãos, a lição vai nos dizer acerca da relação dentro do lar, explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Então, pastor Rodrigo, dentro desta frase, nós podemos ver que ele está ligado ao outro. Amém? O apóstolo Paulo ele dá a maior referência, né, de Cristo, ele é o cabeça, né, e o corpo é a igreja. Aqui nós vemos que não existe outro padrão num casamento sem olhar para a pessoa bendita de Cristo Jesus. O mesmo relacionamento, o mesmo amor, a mesma conduta, o mesmo bem-estar que Cristo quis dar à igreja e deu à igreja através do seu sacrifício, assim também o marido, o homem, o cabeça da casa, ele tem que se portar como a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante ressaltar também que o maior padrão de casamento de um marido, de uma conduta de um marido dentro de um lar, de uma família, está baseado na palavra de Deus e na pessoa de Cristo Jesus. Se a pessoa não basear a sua vida nas Escrituras Sagradas e pegar como exemplo, jamais administrará a sua casa, a sua família, a sua esposa. Então, o que nós queremos passar aqui para você hoje que está nos assistindo e ouvindo essa lição: minha casa está sendo difícil lidar com a minha esposa, está sendo difícil lidar vamos chegar na parte dos filhos. Para começar, o primeiro ponto, Paulo deixou bem claro: assim como Cristo, né, amou a igreja, defendeu a igreja, lutou pela igreja, assim também o marido deve se portar diante da palavra de Deus. Amém. Pastor Adilson, o marido deve liderar sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a sua igreja, visando o seu absoluto bem-estar. É isso que a lição está nos dizendo aqui. Gostaria de completar alguma coisa aqui nesta... Eu vejo assim, observando nas Escrituras, a gente pode pegar o texto de Josué capítulo 24, verso 15, quando ele se levanta diante da multidão que quer se render a outros deuses, e ele se levanta e diz por sua família que ele
né, sendo cabeça, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele sendo cabeça, ele definindo, ele mostrando qual seria a verdadeira conduta dos dentro da sua casa, né? Qual seria o perfil, né? Qual Deus que realmente eles teriam que servir, né? Vemos isso através de Josué, né? Essa atitude correta de um líder, né? A posição que todo líder deve se tomar, ainda mais dentro do seu lar, dentro da sua casa, aonde ele ali é a referência. O esposo sempre vai ser uma referência, né? Assim como Cristo é a referência da igreja. Amém. Irmãos, continuando aqui, a lição nos diz aqui, irmãos, a lição faz uma ressalva aqui acerca de uma questão muito importante em nossos dias. A lição nos diz assim: o movimento feminista com viés no neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, irmãos, conforme o pastor Rodrigo já citou para nós nesta noite, neste dia, o nosso padrão é aquilo que a palavra do Senhor ela tem nos ensinado. A conduta que nós estamos estudando aqui é de acordo com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus, quando Ele constituiu a família, quando Ele constituiu o homem como marido, a mulher como esposa, Ele entregou a cada um esses papéis. E não iremos nos colocar diante desse viés defendido por grupos feministas, amém, que dizem que esse modelo de família é um modelo considerado opressor do homem contra a mulher. Não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que nós estamos a estudar aqui neste momento. Amém? É a palavra que nos ensina que Deus, Ele criou o homem, a mulher, e Ele ordenou que o homem deixasse sua casa, deixasse seu pai, a sua mãe, e unisse a sua mulher, formando assim uma família. E não há nada de opressor nisso, e nós iremos ver aqui na frente, na lição, que o papel da mulher, quando formos estudar acerca do papel da mulher, da esposa no casamento, nós iremos estar chegando ao melhor entendimento desta questão. O tópico 2, o subtópico 2, nos diz assim: o amor como elemento primordial. Então, irmãos, aqui nós vamos ver que o amor é algo que vai fazer toda a diferença nesse relacionamento do marido com a esposa, assim como faz toda a diferença, pastor Rodrigo, no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Amém? Amém. É importante ressaltar que não pode só interpretar, né, a palavra do Senhor dizendo, como já vi muitos ressaltando, dizendo que, né, o marido é o cabeça, ou seja, é ele que manda, não é bem assim. Aqui mostra que o amor de Cristo para com a igreja. O marido sim também é o cabeça, mas ele tem que demonstrar isso através de amor. É por isso que o tema diz a conduta, ou seja, um modo de se portar, de se proceder, de agir diante para com a sua esposa. Não pode ser que ele eu sou o cabeça, então você ruge, você bravo, você ignorante. E aqui nós abrimos até algumas frases que nós encontramos dentro do nosso meio, e a gente pergunta assim, quando a gente visita algum lar, ou visita algum irmão, a gente fala: como é que você está, irmão? A paz do Senhor. E ele responde: a paz do Senhor. E a sua esposa? Como é que você está? A prova está lá. Está profetizando. Não é isso. Aí está sendo opressor, né? A Bíblia nos ensina com amor, lidar com amor, assim como Cristo amou a igreja. Amém. Pastor Adilson, a lição nos diz aqui que o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposições autoritárias. Amém? Nos diz também que desse modo os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor.
O amor ele faz toda a diferença na condução de uma família na presença do Senhor. Isso mesmo. Amém? Que o nosso irmão Rodrigo acabou de expor para a gente aqui, né? Na verdade, quando nós amamos, né, o nosso cônjuge, né, nós respeitamos, ainda que a liderança está sobre as nossas mãos, né, ainda que a posição está ao nosso lado, mas nós temos que entender que o lado mais fraco sempre será a mulher, né? E a mulher é delicada, ela quer ouvir palavras, ela quer ganhar presentes, né? E essas atitudes são através do amor, né? Deus, ele amou a igreja, ele deu um maior presente para a igreja, que foi Cristo, né? E nós, através do nossa relação que temos com a nossa esposa, elas sente esse amor, essa demonstração quando nós falamos, né? Quando nós expressamos através de atitudes e também quando nós presenteamos. Amém. E só ressaltar uma palavrinha, e vice-versa, né? Vice-versa, não pode só... Porque quando fala do amor incondicional, não não é só porque eu amo, o amor incondicional é o amor sem interesse. É isso mesmo. Cristo me amou mesmo eu nas drogas. Verdade. Eu tenho que amar a minha esposa mesmo no momento difícil com ela. Mesmo nas tribulações, nas intrigas, que nenhum casamento é perfeito. Nas doenças, né? Na doença, certo? Na hora que tá todo desempregado, cheio de conta, eu tenho que amar do mesmo jeito. É um amor incondicional. Não vê barreira, né? Ou seja, tem os dois lados. O lado que a gente tem que agradar, presentear. Também o lado quando vira ao contrário, outra vez mesmo quando o relacionamento não está indo bem. Mesmo assim, a gente tem que amar incondicionalmente. Isso mesmo. Assim como Cristo, irmãos, ele amou a igreja de forma incondicional, e o pastor Rodrigo, ele citou isso para nós aqui nesse momento. São os momentos dos votos, né, pastor Adilson, que se é comunicado tudo isso, que deve se amar a esposa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Amém? Irmãos, o subtópico 13 nos diz assim: o cuidado do marido à esposa. Novamente aqui a lição, irmãos, ela volta a enfatizar acerca desse cuidado. Amém? E é interessante nós observarmos o que nos diz o texto da palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 28, a parte B, nos diz assim: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, quando nós estamos amando as nossas esposas, nós estamos amando a nós mesmos. É o que a palavra do Senhor nos ensina, é o que a palavra do Senhor ela nos mostra neste momento. O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então, irmãos, nós podemos ver que nós não podemos ser negligentes quanto às nossas esposas, porque nós não somos negligentes com nós mesmos. Então, nós devemos atentar para elas da mesma forma como nós atentamos para nós mesmos. E a lição nos diz que isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. A lição continua a nos dizer aqui, pastor Rodrigo, mas igualmente ao afeto, a consideração e a honra, dentre outras coisas. Eu costumo dizer que é uma das partes mais importantes de um relacionamento. É você honrar a sua esposa. É você, diante de todos, você honrá-la. Quer ver como você honra com coisas simples? Você abrir a porta do carro para ela. Quer ver como você honra com coisas simples? Buscar um copo de água de manhã para ela, ou quando ela pedir. São coisas simples que você honra. Quer ver quando você honra ela? É quando você está até dentro da igreja mesmo, e você se auto ali, quando você vai ministrar, né, a palavra do Senhor, você também tem o prazer de dizer: também está comigo a minha amada, a minha linda, a mulher de Deus que o Senhor me deu, e junto com ela deu também filhos, como no meu caso 3 filhos abençoados. Isso é parte do homem honrar.
É o que está faltando muito hoje nos casamentos, em vidas, como eu posso dizer, em relações. Está faltando muito isso, o quê? Você honrar a sua esposa diante de todos. Amém. E a lição termina nos dizendo aqui, irmão, tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. É o que o pastor Rodrigues acabou de citar para nós aqui neste momento. Irmãos, o tópico 2 desta lição vai nos dizer agora a conduta da crente como esposa. Então agora, irmãos, a lição ela vai falar um pouco, pastor Adilson, do comportamento, da conduta que a serva de Deus tem que ter, baseado na palavra do Senhor, não baseado em posição de homem nem de nada, mas baseado na palavra do Senhor, essa condução desta serva de Deus para com o seu marido e para com o seu lar. Amém? Amém. O conceito de submissão cristã. Aqui, irmãos, nós vamos ver acerca de exemplos, alguns exemplos de submissão são apresentados. Primeiramente, das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, pastor Adilson, essa submissão, ela é uma submissão baseada naquilo que a igreja está submissa a Cristo. E olhando a questão da submissão, quando nós olhamos no vocabulário, né, a gente acha que a gente encontramos essa palavra submissão em se submeter, né, em obedecer, em sujeitar, né? E aqui a colocação em que o autor ele quis trazer ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, né, que a mulher ela precisa ter essa visão, né, de ser submissa ao marido. Não quer dizer que ela tem que ser capacho, né, ou ela tem que estar a qualquer custo a qualquer custo a ser uma pessoa assim sem como que eu posso dizer, sem se posicionar mediante o que ela pensa ou o que ela entende como correto. Não, eu acredito que ela, sendo uma mulher de Deus, lá em Provérbios capítulo 14, né, fala sobre a sabedoria da mulher, né, que a mulher precisa, né, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. Então nós vemos que a mulher sábia, ela sabe ser submissa, ela sabe se sujeitar, ela sabe estar de acordo com o marido, né, diante da situação que às vezes pode se levantar dentro do seu lar. Ela sabe entender quando está bom e entender também quando está ruim. E aqui, irmãos, a lição nos diz, falando acerca dessa conduta da esposa crente, a lição nos diz assim: nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja, pastor Rodrigo. Então, quando a mulher ela está nessa submissão ao seu marido, ela está servindo ao seu marido, ela está mostrando como a igreja também está servindo a Cristo. Isso mesmo. Amém? Deixa o mesmo exemplo da igreja, porque a igreja ela não é forçada a servir a Cristo. Não. Deus vem e ele te chama. Vem, quer vir após mim, larga a sua vida e segue. E ele fala assim: eu estou mandando você me seguir. Casamento, quando o Paulo aqui dá o exemplo aos irmãos de Éfeso, ele está dizendo a mesma coisa, é voluntário, é grato, é você fazer porque você ama o seu cônjuge. Então por isso eu faço. Aqui, irmãos, no subtópico 2 vai nos falar sobre a condição da mulher cristã. E aqui são 3 pontos interessantes a serem citados aqui. Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade do homem.
se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 31, versículos 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Mas, irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor, o Evangelho, ele veio e trouxe uma mudança muito grande nessa condição, nessa conduta que as mulheres tinham ali. E no Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Está lá no livro de Gálatas, capítulo de número 3 e versículo de número 28. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, a mulher ela tem essa liberdade em Cristo, ela serve ao seu esposo, ao seu lar, à sua família, voluntariamente, com o coração aberto, com toda a certeza de que aquilo que ela está fazendo, pastor Adilson, é um ministério também que Deus entregou a ela como uma serva do Senhor, como uma mulher, ela poder ali cuidar do ministério do marido, cuidar dos filhos e ser honrada também por Deus, assim como o marido também é honrado. Então a bênção vem para os dois, a bênção vem tanto para a mulher quanto para o marido. Aqui, irmãos, no tópico de número 3, vai falar sobre a referência devida ao marido, a reverência devida ao marido. Quando a Bíblia está nos dizendo da mulher reverenciar ao marido, está falando que o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, pastor, falando que esse amor ele deve ser altruísta, nós vemos que é um amor que quer ver o bem do próximo. E essa referência da mulher, devido ao seu marido, mostra que ela quer ver o bem do seu marido, quer ver o seu marido cada dia melhor ali na presença do Senhor. É isso mesmo, irmão João. E é bom ressaltar aqui, né, o que o autor da lição quer falar nesse parágrafo que eu grifei aqui, quando fala sobre o altruísmo, né? Ela quer participar, né? Ela quer estar envolvida, né, nas decisões, né? Ela quer estar na condição de poder também opinar, né? Que hoje nós temos essa total liberdade, mas tem lugares que a mulher não tem a voz, né? E tem lares também, lógico que no lar cristão se tem isso aí, não está baseado na palavra, né? Se dentro de um lar isso não tem como algo que ocorre, é algo que, assim, quem está nos assistindo, né, precisa rever, né, o seu conceito, né? Porque assim como nós temos liberdade de expressão, as nossas esposas também têm a sua liberdade de expressão, de opinar, de querer traçar metas, né? Porque um mandurim não faz verão sozinho, né? E do lado de um grande homem sempre haverá uma grande mulher, né? Então, assim, se o homem ele é bem sucedido, é porque do lado dele tinha uma mulher que soube pensar junto. Amém. Entendeu? Irmãos, aqui a lição nos diz que essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, conforme o pastor Adilson acaba de citar aqui. Não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Isso, irmãos, é algo que nós devemos atentar. A esposa, ela não é uma opositora do seu marido. Ela não está ali para desautorizar uma ordem do seu marido. Não é assim, pastor Rodrigo? Ela não pode ser como muitas nos dias de hoje tem, né? Aquela mulher que, em vez de dar um âmbito no marido, ela frustra o marido. Ela vem só com palavras só acha defeito. Ela acha benefício do marido de todo mundo, mas no marido dela não consegue achar consegue enxergar algo meio bom, então, né? isso é prejudicial.
Isso não faz parte do matrimônio. Ou seja, a esposa tem que estar junto. Ela faz parte do propósito divino para com a família. Isso em ministério, em trabalho, em estudo, em tudo. A mulher sempre está do lado ali, dizendo: vamos junto, vamos participar, vamos lutar, vamos alcançar. Esse é o objetivo. Amém. Irmãos, nós estudamos acerca da conduta do marido, a conduta da esposa, e nós sabemos, irmãos, que uma família ela é formada pelo marido, pela esposa e também pelos filhos. Agora nós estaremos juntos estudando acerca da conduta do crente como filho. Amém? E a lição hoje, irmãos, ela é uma lição específica para os cristãos, para aqueles que tiveram encontro com o Senhor, para que através dessa lição você possa ter uma família abençoada, tanto o esposo quanto a esposa e também os filhos serem abençoados e constituírem uma família abençoada na presença do Senhor. Aqui, irmãos, falando sobre a conduta do crente como filho, nós vamos ver, a lição vai nos citar no tópico 1, sobre a responsabilidade dos pais. Como os pais devem criar, pastor Adilson, seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A lição vai nos ensinar, irmãos, que fazendo assim, nós iremos criar filhos responsáveis, filhos que estejam compreendendo o propósito do Senhor para a sua vida dentro da família. Amém. Aqui a palavra já nos diz aqui, né, irmão João? Um texto que o autor da lição quis deixar para nós aqui, para você que está aí na sua casa. Provérbios 22:6, né? Onde a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Então, é uma da responsabilidade dos pais, né? Porque hoje em dia a gente vê isso, né, irmão Rodrigo? A terceirização, né? Às vezes a pessoa deixa de educar em casa para querer que os diáconos, os obreiros da casa do Senhor, os cooperadores, eduquem os seus filhos, né? E na verdade não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que devemos educar os nossos filhos para que amanhã depois ele não venha se desviar deles, do caminho do Senhor, né? Se nós pensarmos em terceirizar essa responsabilidade que um dia Deus colocou em nossas mãos, com certeza na frente nós teremos filhos frustrados, né? Problemáticos, né? Que não tem em nós como uma referência na questão de liderá-los, né? A lição cita para nós aqui também, irmãos, os pais, pastor Rodrigo, não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, a palavra ela nos ensina, ela nos orienta como nós devemos educar os nossos filhos. E a palavra que nos chama atenção aqui é com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas. Amém? Isso é o que eu vejo, a gente vê muito, né? Em lares, as pessoas querem que o filho faz, mas não mostram como que é feito, e muito menos dá o exemplo para ser feito, principalmente na casa dos outros, né? Leva os filhos na casa dos outros, lá quer mostrar que é um pai que ensina, que educa. Aí o filho corre para lá, sobe a parede, que abre geladeira, pega Danone, aquela bagunça faz. E aí fica, filho, vem cá, e gruda e puxa, e pega na orelha, e dá aquele beliscão. Isso não resolve nada. Se você não educar com brandura, com as mãos, dentro da sua casa. Porque para ele fazer na casa de alguém, ele começou a fazer dentro da minha casa. Então eu tenho que chegar ali. Tem hora que tem que ser mais durinho, tem que ser mais durinho, certo? Mas você tem que mostrar a verdade, ensinar ele o que é certo, o que é errado, o bem, o mal, dentro da palavra. E também não precisa ficar usando esses argumentos, né? Não faz porque papai do céu não gosta. Ele vai ficar, quem que é papai do céu? Quem que é papai do céu? Papai do céu não gosta, mas não gosta do quê? Não faz, não pode roubar, não pode xingar. A Bíblia nos ensina isso, falem com brandura.
Assim, você vai ter filhos abençoados na presença do Senhor. Amém. Você, meu irmão, que está aí assistindo esta aula, vai anotando aí tudo isso. Tenho certeza que será de grande ajuda para você, para o seu lar, para a sua família, para que você venha ter um lar ainda mais abençoado, um lar que venha ainda mais glorificar ao nome santo do Senhor. Irmãos, o subtópico 2 nos fala acerca da conduta requerida dos filhos. Sabemos, pastor Adilson, que é uma responsabilidade dividida entre os pais e os filhos a condução de uma família cristã. E uma das palavras que nos chama a atenção aqui está no livro de Efésios, capítulo de número 6, e versículo de número 1, que nos diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Então, é uma das regras, é uma das ordens que o Senhor ele deixou os filhos serem obedientes aos vossos pais. E nos diz aqui a parte B do versículo, porque isto é justo. Então sabemos que se é justo, isso é bom e é louvável aos olhos do Senhor, que os filhos venham ser obedientes aos pais. Amém? Então, vemos aqui, irmão João, algo que foi dito lá no princípio, lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, a gente pode observar que a palavra do Senhor nos falando que nós devemos honrar nosso pai, a nossa mãe, né? É algo que o apóstolo Paulo trouxe, né, para aquele povo, o povo de Éfeso, para trazer o entendimento que obedecer, né, traria para eles mais benefícios do que não serem obedientes a Deus, né? Porque obedecer é você ter o respeito, né? É cumprir uma ordenança, né? E quando nós falamos de honrar, é você demonstrar tudo aquilo que a pessoa te faz, como nosso irmão Rodrigo aqui citou sobre a questão de honrar a pessoa, né? A pessoa se sente valorizada por todo o esforço que ela faz por nós. E quando aqui trazendo para a igreja do Senhor, quando nós honramos o Senhor, nós nós damos valor à cruz, né? A cruz de Cristo. Valorizamos todo o esforço, todo o trabalho que Ele fez, né? E isso é respeitoso, e isso nos dá também o entendimento que a igreja ela precisa, né, ter essa visão, a visão de obedecer, né? Assim como os nossos filhos, né, obedecer, porque isso é algo com promessa, né? É algo que o Senhor nos deixou, que está baseada em uma promessa que irá se cumprir a vida de todos aqueles que servem a Deus. Amém. Aqui, irmãos, a lição nos mostra que o apóstolo cita o 5º mandamento, que é isso que o pastor Adilson nos falou: honrar teu pai e tua mãe. Os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Amém? Então, irmãos, honrar é muito bom quando os filhos honram seus pais, quando os filhos eles se colocam nessa posição de estarem cumprindo ali o 5º mandamento da palavra do Senhor, citado aqui pelo apóstolo Paulo. O subtópico 3, irmãos, vai nos falar o mandamento como promessa. Então, baseado naquilo tudo que nós já citamos aqui acerca da conduta dos filhos, nós podemos dizer que a lição vai nos mostrar que aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, é uma regra básica da palavra do Senhor. Para o filho ir bem em todas as coisas e viver muito tempo, o Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra a honrar o pai e a mãe. Assim os filhos serão abençoados pela palavra do Senhor. Assim os filhos serão abençoados, pastor Rodrigo, quando eles honram seus pais pelo próprio Deus, né?
é um mandamento com promessa, como diz a palavra, né? Filhos abençoados, pessoas que se deram bem e hoje estão, né, na bênção, esse material. Se você for olhar o histórico deles, quando eles alcançaram o benefício, a primeira coisa que eles lembraram foi do pai deles. E você pode pegar grandes homens e que você vai encontrar isso na vida dele. A maioria é assim, você pode ver. Eu conquistei, deixa eu comprar uma chacrinha para meu pai e para minha mãe, era o sonho deles. Ou seja, por quê? Porque o filho está fazendo isso porque ele honrou o pai e a mãe. Então o trajeto dele foi um trajeto de prosperidade. Deus foi abençoando ele, Deus foi acrescentando na vida dele, e ele foi crescendo, e assim então ele alcançou essa dádiva que a Bíblia não deixa para nós. Então eu quero dizer para você, filho que está aí, honra teu pai, honra tua mãe, até na velhice, até quando tiver de fralda, se possível. A gente não quer isso, mas se tiver de cadeira de roda, cuida bem, porque eu quero dizer uma coisa para você: tem promessa de Deus para a sua vida. Amém. Amém, meus irmãos. Então, é isso que a lição de hoje tem para nos ensinar: a conduta do crente em relação à família. E nós vimos que falou do pai, falou das mães, falou do marido, falou da esposa, e agora terminando falando dos filhos. A conclusão da nossa lição, irmãos, nos diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Amém? Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Então, é tudo, irmãos, baseado na palavra do Senhor. Se fizermos tudo baseado na palavra do Senhor, seremos abençoados pelo próprio Deus. A bênção do Senhor estará sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nós. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que o nome do Senhor venha a ser dia após dia glorificado no meio da sua família. Amém? Curta essa aula, compartilhe, dê um like aí, dê um joinha, dê um gostei, comente aí para que o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada dia mais e mais. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.